Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Elton Elvis e você está convidado a se inscrever nele para ficar por dentro de muitas dicas aí que aparecerem durante a vida, né? Porque muitas coisas nos surpreendem durante essa jornada pelo mundo. E aqui, eita, que eu até filosofei o negócio aqui. Mas vamos lá. E eu te convido também a deixar o seu like aqui nesse vídeo, porque eu vou lhe ajudar a ter o seu visto aprovado, pelo menos com a minha experiência. E aí você vai ter um pouco dos passos mais perto lá de ter esse documento aqui em mãos para poder você entrar nos Estados Unidos, né? Que infelizmente o Trump não foi recíproco com a decisão do nosso presidente Bolsonaro. Ok. Para quem não conhece o visto americano, ele tem vários tipos e categorias. Eu vou deixar aqui bem explicado, ou mais próximo possível, a categoria B, que é para quem vai a turismo ou a trabalho temporário, que no caso é o B1 e B2. Vou deixar uma imagem aqui para você saber e ver como é mais ou menos esse visto americano. Ele no passaporte fica que nem um adesivo, só que é um adesivo muito diferente, porque é um adesivo, acho que parecido com uma cédula, e ele tem vários pontinhos, recortes diferentes e bem minúsculos, então se você rasgar, tirar, ele pode se deteriorar, não vai sair inteiro, entendeu? Então é um adesivo muito difícil de ser copiado, né? E até porque isso é crime. Mas esse aqui é um exemplo de como é o visto americano para quem nunca viu um na vida. Como eu tô com o meu aqui na mão, né? Ele vem com os dados da cidade que você tirou o visto, vem o número de controle, o seu nome, o número do seu passaporte, o seu sexo, né, masculino e feminino, datas de nascimento, o dia que você tirou o visto e o dia que ele vai expirar, que é uma data muito importante, além de outros dados e principalmente como o tipo dele, que no caso é o B2. Mais uma série de números que tem embaixo que eu não sei o que é, mas se você pesquisar um pouco mais você vai saber que numeração é essa. Mas o que nos importa aqui é de como conseguir esse visto ser aprovado. Fique ligado no vídeo e na descrição, porque aqui tem uns links super importantes. E vamos lá, o que interessa de como ter esse visto. Bom, primeiramente você vai ter que entrar num link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, que é um formulário do site americano oficial da imigração, que é o DS-160. A maioria de formulários lá nos Estados Unidos são por códigos, né, letras e números. E esse DS-160 é o formulário para vistos de outras pessoas, de outros países que vão entrar lá. Então o primeiro passo é você entrar nesse link e vai estar todo em inglês, é importante. Mas eu não sei inglês. Bom, se você colocar lá em cima do site, vai estar bem simples de entender a linguagem que você vai querer. Se você pegar o mouse e colocar em cima da frase, do texto, ele vai vir com a introdução numa janela. Então, essa parte de tradução para a nossa língua é muito simples, é muito fácil e é tudo autoexplicativo. Depois que você entrar no DS-160, preencher as suas informações principais para você entrar no site e já de cara vai ver um monte de coisas que você nunca viu na vida, tudo em inglês. Mas não se preocupe, você tem que ter muita atenção, porque esse formulário ele é gigante, sim, gigante. E se você preencher ele diretamente numa cronologia de tempo sem ter pausas, você mais ou menos pode preenchê-lo em 2 horas, 1h30. Ou seja, para você ter a extensão do tamanho desse formulário, que é bom. E uma informação super importante: guarde o seu número de confirmação, que é um número que antes de tudo ele já lhe dá através das informações que você der ao se cadastrar, ao fazer o login no site. Porque se você
parar o questionário em algum momento, você vai ter que voltar a fazer o login com esse número de confirmação, então guarde muito bem. É um número com letra bem extenso, assim, por exemplo, A07089, vários números, então guarde muito bem esse número. Bom, você entrou no site, fez seu login, né, cadastrou suas principais informações para poder você conseguir entrar para preencher os seus dados. Os dados no site, eles são divididos em categorias. Por exemplo, categoria pessoal, categoria de profissão, categoria de estudos, categoria do que você, para onde você vai, o que pretende fazer, família, enfim, tem umas categorias que você segue. As de início são seu nome, suas datas de nascimento, seu sexo, de onde você é, Brasil, a cidade, seu endereço, se já perdeu o passaporte, número de passaporte. Na outra categoria, a categoria de informações de viagem, que é aí que você vai escolher o tipo da sua categoria, se é o B, se é o E. E para esse vídeo, como já tinha dito, vamos preencher a categoria B. Então, você escolhe lá a B, que vai ter B1, B2, mas, né, em geral é a categoria B, o tipo do visto B. Nessa parte ele vai te perguntar também o dia da sua viagem, mas calma que você vai só sugerir mais ou menos quando é que vai ser, não que você vá nesse dia, tá? Mas é só para ele ter uma previsão de mais ou menos de quando você vai, mas se não for esse dia não tem problema. Mas dê lá uma data que você pretende ir nos Estados Unidos. O questionário também pergunta quantos dias você vai ficar lá, mais ou menos. Comigo, eu coloquei 7 dias, que é basicamente um período de férias, né? Uma semana, então fica tranquilo, legal. Depois eles te perguntam o endereço para onde você vai, telefone. Se for um hotel, procure lá algum que esteja na sua cabeça mais ou menos, não precisa ser o que você vai ficar, mas aí você preenche lá os dados de algum hotel. Pergunta também qual a cidade que você vai ficar. Eu, na minha experiência, eu coloquei Miami Beach, depois eu procurei um hotel por lá, mais ou menos em conta, né? E aí eu inseri nesses dados, coloquei o dia que eu ia ir, tipo, um ano depois, por exemplo, eu quero fazer agora, então eu coloquei o período de viagem daqui a um ano, porque assim, você vai preencher os seus dados e tem que dar a entender a eles, ao consulado, a pessoa lá que vai te aprovar ou não, a ideia de que você vai só viajar e voltar. Então isso é uma dica excelente, pelo menos isso funcionou pra mim. E ele pergunta também quem é que vai, vamos dizer assim, patrocinar. Tá certo agora, né? Mas basicamente ele vai perguntar quem que vai patrocinar a sua... De novo, meu Deus do céu. Quem que vai patrocinar? O formulário também vai perguntar quem vai patrocinar. O formulário ele vai te perguntar. Ai meu Jesus, eu não consigo falar isso. Eu vou ser bem direto. Ele vai perguntar quem vai sustentar a sua viagem. Pronto, a palavra mais fácil. No meu caso eu coloquei a minha mãe. Mas você vai dizer: ah, mas eu trabalho. Eu não sei qual é o motivo, né? Mas eu acho que eles querem saber quem tá por trás disso, né? Caso algo aconteça. Não sei o motivo de por que eles perguntam. Mas eu coloquei minha mãe, mesmo que se eu não fosse depender nada dela. E aí eles te pedem o endereço, eles te pedem o telefone dessa pessoa que vai estar, né, por trás da sua viagem, quem vai manter a sua viagem. Eles perguntam também a alguns amigos que já foram aos Estados Unidos, já, né, voltaram, alguns amigos próximos, aí você dá o nome de alguém que já foi, ou também não foi, né, não tem problema. Eu coloquei 2 amigos que já foram, né, só para eles, caso, sei lá, eles procuram os dados dessas pessoas, eles vão ver lá que foram e voltaram. Mas se você não tiver nenhum amigo que foi,
Lá também não tem problema, eles só pedem referências de relações, né? Se você tem relações com alguém aqui no Brasil. Eles te perguntam também se você tem alguém por lá nos Estados Unidos, né? Que você tem relações, e se tiver, eles pedem endereço. Eu coloquei aqui não, apesar de eu tenho uma prima que mora lá, que tem família lá, que foi pra lá e se naturalizou depois de acho que 10 anos, não sei. Mas essas informações, elas são muito delicadas ao você informar nessa sua entrevista, né, para tirar o visto. Então fiquem atentos. Eu optei por não falar nada sobre isso, porque vai que, né? E então, eu não escrevi nada. Eles perguntam depois de toda essa parte de informações de viagem, informações de família, que é quem é seu pai, quem é sua mãe, data de nascimento, né, os dados básicos deles. E depois a outra categoria é trabalho, informações de trabalho, se você tem algum vínculo aqui no Brasil. E aí eu coloquei o nome da empresa que eu tava, endereço, número, a profissão que você exerce. Também coloquei de trabalhos anteriores, né? Acho que coloquei um a mais de trabalho anterior. E aí vem as informações de estudo. Se você estuda em faculdade, qual é o seu nível, qual é a sua escolaridade, enfim, informações, né, de cursos, se você tem. Eu coloquei que eu tinha um curso de inglês no instituto aqui que tem parceria com os Estados Unidos, né? Então acho que foi também algo muito legal, um ponto a mais. Pós-graduação e línguas, né? E depois disso tudo, veio uma série de perguntas que eu coloquei basicamente tudo como não. Que são perguntas como se você já praticou terrorismo, se você já matou, se você já... Enfim, mas são perguntas bem delicadas mesmo, que provam que se você fez ou não. E mesmo que alguém tenha feito, por exemplo, participou de alguma organização para fazer algo, né, sei lá, tortura, genocídio, não sei. Mesmo quem já tenha feito isso, não vai dizer que sim, né? Mas, enfim, são outros problemas. Espero que você não tenha feito nada disso. Então marque como não. Então são mais de 20 perguntas sobre essas questões aí críticas. E por último vem o local da sua entrevista, o local que você pretende ir no consulado, que no meu caso foi no Rio de Janeiro. Bom, depois que você preencheu todos esses dados, eu preenchi acho que uma semana. Acho que eu fui pensando, raciocinando bem como é que fazer o esquema de pra onde eu vou. Que assim, minha prima mora na Flórida. Então eu pensei o seguinte, eu tenho uma prima lá, que eu posso ficar lá. Porém, eu vou dizer que eu não tenho. Vou colocar uma cidade próxima, um hotel nessa cidade. Vou colocar uma semana mais ou menos, que é um período normal de férias, né, de algumas pessoas, de muitas pessoas. E vou colocar um lugar de praia, alguma coisa onde muitas pessoas vão nas férias, né, para dar a impressão de que eu vou e volto. Outra questão sobre, voltando ao ponto anterior, é sobre trabalho. Muita gente diz que tem que ter carro aqui no Brasil, que tem que ter, né, casa, endereço. Sim, isso é interessante dizer, porque eles vão ver que você tem coisas aqui para cuidar e aí fica mais fácil deles aprovarem você ir, porque eles vão saber que você vai voltar. Era somente o trabalho. Depois, então, você vai imprimir uma página de confirmação. E detalhe, não é um visto ainda, porque ele vai ser quase igual a um visto, mas ele não é um visto. Essa página de confirmação você guarda com você, tá? Imprime, deixa lá quieta, porque agora você vai entrar em outro link, meu querido. Esse aí é mais fácil, é mais bonitinho do que todo esse site do DS160, que parece que é o Windows XP. Depois que você preencheu todo o DS160, você vai entrar no outro link que está aqui embaixo, o segundo link, que é para onde você vai emitir o seu boleto. Sim, o visto é pago. Para quem não me acompanha no Instagram, ele está aqui, @Elton_Vs. Eu fiz uma pergunta lá dizendo
Quem tinha dúvidas sobre o visto americano me mandaram algumas perguntas que eu vou responder agora. Nesse site que se chama AIS, é o site em que você vai emitir o seu boleto para pagar o seu visto e agendar sua entrevista no consulado e no CASV, que é o Centro de Atendimento, ao solicitante de visto. Bom, então vamos ao passo a passo de como é entrar nesse site agora. Bom, você vai primeiro criar uma conta lá com seu e-mail, senhas, enfim, é bem rápido, bem fácil de criar uma conta lá. Daí você já vai ter o seu boleto lá para ser impresso, que é no valor de $160. Então, na minha época em que eu imprimi o meu boleto foi R$512. Então o visto americano não é baratinho, queridos. E no câmbio de hoje, então deve estar bem mais caro. Então, respondendo a pergunta que me fizeram lá, o visto ele tem um valor de $160. Daí então, depois que você pagar o seu boleto, já tiver tudo ok com ele, você vai voltar no site nesse AIS e você vai ajeitar, meus queridos. Sim, essa parte é muito delicada e é muito também relativa ao seu dia de viagem que você vai. Então essa parte aí de agendamento vai de você, da cidade que você escolher, porque os consulados que tem em Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto Alegre e Brasília. Então lá na hora de preencher o local que você vai agendar a sua entrevista, você vai saber os dias por esse site da AIS. Daí me perguntaram também sobre agendamento. Ah, mas eu tô indo daqui a uma semana, tô indo daqui a um mês pra lá, pra cidade. E aí como é que eu faço? Agendamento nesse site você tem que abrir todo dia para ver se tem um dia que você vai estar lá na sua viagem. Por exemplo, eu fui pro Rio de Janeiro e eu fui pro Rock in Rio ao mesmo tempo, né? Daí eu fui pesquisar os dias lá, que tem uns calendários que você abre o site para agendar e tem um calendário de vários meses. E aí eu fui ver, não tinha dia pro agendamento no consulado e no CASV, porque vai ser em 2 locais que você vai ir. Não tinham os dias durante esse período que eu ia pro Rio, né? E aí o que me falaram? Você tem que abrir o site e ver os dias todos os dias, entendeu? Você abre hoje, não tem. Abre amanhã, não tem. Então você todo dia tem que estar abrindo para ver se aquele dia que você vai estar lá naquela cidade vai estar, né, disponível. Ou se você é dessa cidade, tem que ver o dia se vai estar disponível aí mesmo. Lá nesse site vai estar escrito assim, que primeiro você tem que agendar o consulado e depois escolha o dia para agendar o CASV. Só que o primeiro lugar que você vai ter que ir, marcar e estar lá é no CASV, beleza? Que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto. Então isso é muito, muito importante. Marque primeiro, agende primeiro o dia e o horário no CASV. Depois é que você vai lá no consulado. Não vá fazer a besteira de primeiro marcar no consulado, depois no CASV, porque não é essa ordem. Lá no site está essa ordem ao contrário, mas não é consulado CASV, é CASV consulado, beleza? E qual é a diferença desses 2 lugares, CASV consulado, consulado CASV? Bom, é o seguinte, no CASV você vai chegar lá para poder tirar as suas digitais e a sua linda foto que vai ficar no seu vídeo. E todas essas informações vão ficar, né, disponíveis ao FBI, querido, isso mesmo. Todas as informações estarão lá no sistema dos Estados Unidos, né, da Polícia Federal deles, que é o FBI. Então você já fique ciente disso. A minha experiência com relação ao agendamento desses 2 lugares foi a seguinte, foi até cômico esse dia. Eu tinha basicamente uns 5 dias, ou era 7 dias, acho que eram 5 dias no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Acho que eram 5 porque aluguel de apartamento lá é muito caro. E aí, o que eu tava pensando? Bom, vou marcar tudo pra fazer num dia só. E dá? Dá, gente, dá.
Mas atenção, você tem que estar muito ciente de horários de trânsito, conta a hora que vai dar, conta o tempo que vai dar do seu local para o CASV, trânsito, do CASV para o consulado, trânsito. Então você tem que contabilizar tudo isso mentalmente. Então o que eu fiz? Lá no Rio de Janeiro, o CASV e o consulado, eles são relativamente próximos, né? Vamos dizer que acho que dá umas meia hora, 45 minutos um do outro, sem trânsito nenhum. Então beleza, eu pensei o seguinte: vou primeiro no CASV, isso tudo no mesmo dia. Vou primeiro no CASV, 8 horas da manhã. Vou marcar esse horário para ver se tem, né? Porque eu não queria marcar outro dia, porque a gente tem que se preparar pro show, tem que visitar também a cidade, né? Enfim. Então eu vou focar tudo num dia só. Acordei bem cedo para poder chegar lá no CASV 8 horas. Isso eu estava hospedado em Copacabana. E aí demorou muito, mas muito. E não foi o trânsito. Sabe o que foi que aconteceu? Foi o Uber que não conseguiu chegar no lugar onde a gente estava hospedado. Eu e um outro amigo, né, que foi junto comigo lá para dar força. A gente estava preparado para chegar lá 8 horas. E aí a gente via, o Uber não vinha, rodava as quadras ali de Copacabana e não conseguia chegar onde a gente estava. Eu já estava com o coração aqui na boca para sair, porque se você perder esse dia, se você perder esse horário, pode contar, coleguinha, que você vai ter que remarcar outro dia. E eu não tinha mais dia nenhum ali, né? Porque eu já estava no Rio, já estava tudo programado. Então eu entrei em desespero. Então é um alerta para você, vá com antecedência, porque muita coisa pode acontecer contra você. Beleza, mas aí depois de acho que 2 motoristas que não acertaram, a gente conseguiu pegar um terceiro. E aí a gente chegou em cima. Sorte a minha que tinha uma fila lá fora. Então eu já entrei logo, né? Porque já tem filas de outros horários, de gente de 9h30, 9 horas, 10 horas. Então já tem gente lá esperando. Então eu cheguei bem em cima da hora, sério, bem em cima da hora. No caso, você não pode levar celular, não pode levar nada de metal. Então eu deixei com o meu colega que ficou lá fora, né? E aí eu entrei só mesmo com minha pasta de documentos que você tem que levar, que são os documentos que você preencheu no 10.160 para você comprovar. Mas no caso você não mostra esses documentos, é só lá no consulado. Como eu fui fazer tudo isso num dia só, eu levei a pasta, né, comigo lá pro CASV. Mas é bom andar sempre com os documentos. E aí eu entrei, fiquei nessa fila esperando, e aí é só para tirar mesmo as digitais e a sua foto. Depois eu tinha que ir para o consulado, que eu marquei 10 horas, ou seja, eu deixei 2 horas de intervalo. Então o mínimo é esse tempo para vocês de um para o outro. Então deixa aí mais ou menos 2 horas de intervalo para vocês de um lugar para o outro. E deu certo comigo. Agora com vocês eu não sei, tem que ver a distância de um para o outro se você for fazer no mesmo dia. E sempre tem uma fila também lá fora das pessoas que estão indo para entrevista, que essa é a famosa e temida entrevista. E também é uma das perguntas que fizeram pra mim no Instagram de como é feita e como é, né, essa entrevista. Bom, no Rio de Janeiro tem a fila lá fora, depois você entra num cercado que é um portão de ferro, e aí tem a porta principal do prédio, que ela é toda blindada. Dentro ali tem uma pequena sala, que nem essa aqui assim, né, de tamanho, ou um pouquinho maior, que você tem lá um detector de metais. E aí você vai para outra sala, que é um grande salão, que tem vários bancos, e você fica lá esperando. E aí todo mundo fica sentado na ordem, né, que foi desde lá da fila, lá da calçada. Depois disso, eles vão chamando de 5 em 5, 5 ou 10 em 10, 3 em 3, enfim.
E aí você vai para outra fila, que é a cobrinha, né? Que é aquela fila de loteria. E aí você fica lá esperando a sua vez, né? Tremendo, ansioso para que tudo dê certo, para que tudo saia, né? E seu visto seja aprovado. Daí então outra pergunta que me fizeram é se a entrevista é em inglês, se eles exigem inglês. E a resposta é não. Bom, quem quiser falar inglês, né? Não tem problema, mas quem não sabe também não tem problema. Mas eu acho que para trabalho e para estudo, né, fazer intercâmbio, eu acho que eles podem testar alguma coisa em inglês com você. Tinha um cara lá que ele estava indo a trabalho, que já deu até para perceber, porque ele demorou muito lá conversando com o cônsul, ele perguntou muita coisa, para onde ele ia trabalhar, porque ele falou coisas de trabalho, então a gente já, né, deu pra saber que ele ia a trabalho. Fez muita pergunta pra ele, então pra quem vai passar mais tempo lá, né, eles fazem muita mais perguntas. Na minha vez, isso varia muito, tá? Na minha vez, na minha experiência, a cônsul foi muito legal, a cônsul foi muito gentil, assim, ela tava falando aquele português enrolado, assim, sabe? Então ela fez pra mim apenas 3 perguntas. E eu com a pasta ali na frente cheio de documentos, né? Documentos de estudo, pessoais, documentos do trabalho, carteira de trabalho e whatever. Tinha muita coisa ali pra comprovar. E a gente falou em português. E um ponto muito importante: fale apenas aquilo que eles perguntarem. Sim, sim, não, não. Beleza? Que americano não gosta de enrolação. Eu vou pra tal lugar pra tirar férias, pra conhecer o Mickey. Não, eles não querem saber disso. As 3 perguntas que eles fizeram pra mim foram: o que você é? Eu respondi que sou arquiteto. Você mora com quem? Eu disse pai, mãe e um irmão mais velho. E a última pergunta: pra onde você vai? Miami Beach. Ela digitou. Seu visto foi aprovado. Aí eu falei, obrigado, eu vou embora. E aí o seu passaporte fica lá com eles. E aí eles colam isso aqui, né? Que é um código de barras aqui com identificação do seu passaporte e o número da solicitação de visto. E aí eles vão entregar pelo correio através do site que você deixou cadastrado no AIS, esse segundo link que está aqui embaixo. Então deixe lá o endereço que você quer receber, onde você quer receber o seu passaporte com visto. Então chegou aqui em casa, aqui em Manaus, depois de uma semana. Então se você está com pressa de viajar, faça as coisas com antecedência, porque, né, essas coisas de documentação, como sempre, é demorado. E sobre se você não tem passaporte, você pode clicar no e-card aqui em cima, ou é aqui, para você saber como é tirar o passo a passo desse passaporte, se você não tiver. Mas eu creio que você já tenha. E aí vem lá aqui com o nosso visto para você entrar lá nos Estados Unidos. Então, como Trump não liberou para os brasileiros a nossa entrada lá, você ainda tem que tirar esse visto americano. Bom, gente, resumindo, é basicamente isso. Essa foi a minha experiência. Eu espero que essas dicas tenham trazido para você alguma luz no fim do túnel de poder ter esse visto. E então, resumindo, preencher o 1060, pagar o boleto, agendar, ir lá no caso, tirar suas digitais e foto e ir para a entrevista, né? E boa sorte na sua entrevista. Então é basicamente isso. Não tem muito mistério. Dá um nervosismo, dá, porque a gente não sabe se vai ser aprovado, se não sabe, né? Vá vestido bem bonitinho, vá com uma boa aparência, né? Não fique nervoso, fique seguro de si, que vai dar tudo certo sim pra você. Passe confiança pra eles, esse é o que eu digo. Passe confiança de que você vai e vai voltar. E é isso, se eu te ajudei, deixa um like aqui no vídeo, porque isso vai intensificar muita gente a saber, a descobrir também esses segredinhos que eu agora, depois de 2 anos, estou compartilhando aqui com vocês. Se inscreva aqui no canal, porque outros vídeos estão vindo aí, que eu estou preparando. Desculpa a demora, mas eles vêm. E eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau. Ó, dá umas clicadas aqui, que tem outros vídeos. Fui.